meus caros, aqui é o Corvo. O guitarrista sueco Yngwie Malmsteen sempre dividiu opiniões. Por um lado, há uma legião de amantes de guitarra que, notoriamente, amam o cara. Platonicamente até, eu diria. Mas, por outro, ele também atrai para si uma legião de haters, digamos assim. Pessoas que adoram, escutam, compõem rock e metal, mas que não conseguem ouvi-lo por mais do que 5 minutos, e não é exagero meu. Uma coisa é inegável em relação a Yngwie: o talento. O talento dele é inegável. E principalmente quando nós voltamos ao Yngwie do auge, o jovem Yngwie, aquele Yngwie dos anos 80, um momento histórico da música pesada, inclusive, que era muito fértil, propício para os shredders. E em parte isso também foi responsabilidade dele, embora ele não tenha sido o primeiro shredder, ou guitarrista, que nós podemos chamar de virtuoso. Sim, ele definitivamente era um virtuoso e ainda é um virtuoso. Mas, de certo modo, mesmo não sendo o primeiro, ele teve bastante responsabilidade na popularidade que os anos 80 e algumas gravadoras em específico, o assento que elas dariam aos chamados shredders, guitarristas muito habilidosos, muito rápidos e com algum grau de erudição. Yngwie teve excelentes referências, excelentes influências virtuosas. Em uma dimensão, o impacto mais forte nele, eu creio que é bastante visível, é notório, não apenas no estilo musical, mas também na maneira como ele se veste, ele se apresenta e até mesmo no seu perfil como pessoa, na atitude, na personalidade, egocêntrica inclusive, arrogante. Isso o Yngwie é bastante. Mas essas coisas ele puxou do seu grande herói no rock, Ritchie Blackmore. Mas ele não puxa apenas o ego de Blackmore. Ele também se nutre bastante do estilo dele, inclusive da própria guitarra de preferência, a Strato. Em Blackmore, Yngwie captou as referências classicistas que existiam na música dele, principalmente da Renascença. Blackmore notoriamente sempre gostou de música medieval, ouvia música clássica e, de certo modo, ele levou essas influências para o Deep Purple. Porém, uma segunda referência muito forte na música do Yngwie, e que algumas pessoas tendem a esquecer com bastante frequência, é a do guitarrista alemão Uli Jon Roth, o lendário Roth, da fase setentista dos Scorpions. Porque Uli também tinha uma adesão clássica muito forte mesmo. E ele é um dos pais, inegavelmente, de um estilo que ficou conhecido como Neoclassical Rock, ou Neoclassical Metal, que foi justamente o gênero que o Yngwie se aprofundou depois. Ele mergulhou totalmente nesse estilo e fez sua carreira, construiu sua carreira, montou sua discografia basicamente ao redor do que nós chamamos de Neoclassical Rock, Neoclassical Metal. Essas foram as duas referências principais do Yngwie, a meu ver, dentro do rock. Nós podemos citar, claro, o Hendrix, o Jimi, mas tal referência, tal assinatura já estava presente no próprio Blackmore. Mas os caras para quem o Yngwie olha primeiro, observa primeiro, é definitivamente Blackmore e Roth. Mas ele não parou por aí. O que fez de fato o Yngwie bastante distinto foi a paixão, a admiração que ele tinha por um terceiro músico virtuoso, e este fora do rock, inclusive anterior ao próprio rock. Estou falando, é claro, de Niccolò Paganini. Sim, se nós observamos um acento maior, um ponto mais preponderante na música do Yngwie, um estilo mais sobressalente, esse estilo não é do Blackmore ou do Roth, é do Paganini. O Yngwie é como se fosse um Paganini tocando guitarra. O estilo, a maneira de compor,
o modo como ele soa, é tudo Paganini. Só que ele procurou no rock figuras que pudessem ajudá-lo, ser referência para ele, para fazer essa transição, né, da música que o Paganini compunha, virtuosa, né, autoindulgente, muitas coisas que vocês podem se referir ao Paganini, mas brilhante. E ele procurou por referências que poderiam mediá-lo a fazer o que Paganini fazia no violino, na guitarra. E claro, a assertividade dele foi bastante grande nesse sentido, ao observar Blackmore e também o Willie John Ruff, dois guitarristas que tinham um pezinho na música clássica. Desde cedo, o Yngwie adotou para si uma espécie de mantra, que ele ficou bastante conhecido por causa disso, inclusive é o tema do vídeo de hoje, do podcast de hoje. Estou aqui fazendo uma breve introdução para quem não o conhece, ou nunca ouviu falar sobre ele. Mas enfim, esse mantra, né, mais é mais, é o tema, o papo de hoje, aqui desse podcast, e justamente aquilo que eu gostaria de problematizar. Mais é mais é um mantra que ele leva no sentido literal e pressupõe que tocar mais notas, ser mais complexo, né, mais arrojado na guitarra, que isso o leva, de certo modo, a um tipo de música, uma forma de música superior, mais rebuscada. Esse é o mantra dele. Na verdade, um mantra que ele começou a utilizar em oposição a algo que ele escutou ainda novo, né? Ainda lá na época de Steeler, Alcatraz, quando disseram a ele que menos é mais. Ele se opôs a isso, não aceitou essa condição e se colocou para si como uma filosofia de trabalho a partir dali, que mais é mais. E Yngwie, a partir daí, começou a fazer mais notas, mais complexidade, mais rápido. Ele jamais parou. É claro que essa velocidade, né, ela só começou a diminuir de fato quando a idade para ele começou a chegar. É claro, nós vamos envelhecendo, nossos reflexos, né, vão sendo deteriorados, né? Nós começamos a ficar um pouco mais lentos. E claro que o Yngwie também teve um acidente no meio do caminho. Ele se acidentou, teve um acidente de carro. Tudo isso contribuiu para que, de certo modo, ele se tornasse menos rápido. Mas o mais é mais sempre foi alvo do seu desejo. E ele nunca deixou isso de lado, mesmo ficando velho, né? A seguir, eu vou mostrar a vocês a fala do Yngwie, quando ele deu uma entrevista em 2010 para a Banger, onde ele coloca claramente porque ele acredita que mais é mais em música. Mais notas, mais arranjos, mais complexidade, porque ele acredita que isso é algo qualitativamente melhor. E a partir daí eu vou voltar para fazer uma análise dialética sobre esse assunto. Em partes eu vou concordar com o Yngwie, mas em outras eu vou discordar dele. O meu exercício aqui será de uma fala com uma direção um pouco mais dialética, apontando para o que é verdadeiro e para o que é falso naquela fala. Essa fala sobre mais é mais, pesando os dois lados. E aí, talvez, no final, a gente faça uma síntese a partir daí. Mas primeiro, vamos ouvi-lo, o que ele mesmo diz sobre o assunto. It's very simple. It's very simple. You know, it's very simple. I remember when I was first starting recording, the first solo album, the first Steeler album was produced by Mike Varney, but it wasn't really, it was just more or less him sitting there going, yeah, great, great. And then the second one I did was Alcatraz had a producer in there. And he kept on telling me to slow down. You know, I said, hey, slow down. I'm like, oh. You know, remember, less is more, he said. And I always said, how can that be? How can less be more? It's impossible. More is more. You know, simple logic. And so that it became a little bit of a joke and, you know, motto. So I like the most Marshalls and the fastest notes and stuff, whatever. I like it because it's fun.
And, why do it halfway, I just can't see why less is more. It's impossible for me to relate. Pois bem, aí está a fala, a colocação dele. E claramente vocês podem perceber como a eloquência, a associação que ele faz do mais e mais, a lógica, mais é mais, ele pensa matematicamente, ele pensa em termos de quantidade. Ele associa esse princípio a algo matemático, né? 5 é mais do que 2. 15 é mais do que 7. Para ele é algo lógico. Mais notas, mais arrojo, mais velocidade, isso é mais. Mais é mais. Menos não pode ser mais, que é algo que alguns produtores, né, ou até mesmo alguns músicos, muitos músicos costumam dizer, né? Simplifique. Às vezes simplificar gera um resultado melhor. Proporciona, né, uma sonoridade melhor. Menos é mais. Ele discorda disso completamente. Mais é mais. Como eu falei, isso norteou a carreira inteira do Yngwie Malmsteen. E foi o que inclusive gerou também uma grande divisão dentro daqueles que eu disse que o amam e aqueles que o odeiam. Muita gente ama o Yngwie por isso, mas muita gente também o detesta completamente por causa disso. Porque o Mais é Mais reflete não apenas no estilo de tocar, mas também nas suas atitudes, no modo como ele se porta. A questão aqui é que o Yngwie não deixa de estar certo. De certo modo, é uma questão realmente matemática, é uma questão realmente lógica. Mais é mais. Porém, diferente da postura dogmática dele, né, exclusiva dele, o mais nem sempre é mais, quando nós inserimos essa questão em outros contextos. Eu acho que a forma de analisar o mais é mais não pode ser apenas lógica ou matemática, porque ela não se restringe a isso. A arte não se restringe a isso, né? A expressão não se restringe a isso, né? Ou também o mais é mais como princípio, um princípio filosófico, também não se restringe a um modo só. Abordar, observar uma questão apenas por um viés, por um olhar, é algo muito limitador também. Eu acho que é aí que reside o problema do Yngwie, né? Não que ele esteja errado naquilo que ele diz, mas aquilo que ele diz não esgota a questão. Quando ele fala que mais é mais, e mais só pode ser mais, ele aborda essa questão como se fosse um tipo de verdade, um tipo de verdade universal, e que uma verdade que não pode ser questionada. É algo até mesmo dogmático, e é aí que reside o problema do Yngwie. Vejam bem, eu não vou aqui fazer uma defesa apaixonada desse guitarrista, né? Como eu também não vou apenas criticá-lo. Eu não estou aqui para agradar quem o ama ou quem o odeia. Na verdade, eu vou pesar as duas situações. Primeiro de tudo, fazendo uma avaliação dentro daquilo que ele acredita e de modo a concordar com ele. Em partes eu concordo com ele. O Yngwie diz que mais é mais também porque ele coloca o estudo do instrumento, a dedicação com o mesmo, né? Pelo menos ele colocava quando ele era mais jovem, né? Com o passar dos anos ele ficou um pouquinho desleixado, né? Slappy. Mas a princípio, quando ele era muito jovem, né, e no início de carreira dele, ele era um cara completamente obcecado com guitarra. Ele acordava, né, comia, dormia, tocando guitarra. Possivelmente esse cara até sonhava com guitarra. Ele se dedicava exclusivamente à guitarra. E de certo modo, para você atingir um grau de qualidade realmente superior, elevado em música, o estudo é fundamental. Não tem como transcender em música, chegar a um patamar superior sem estudo. E isso, inclusive, é algo que também vale para os gênios, vale para os virtuosos. Tá? Quando a gente pensa, por exemplo, em figuras como Bach, né, Mozart, Beethoven, ou até mesmo no Paganini,
algo que é indissociável dessas figuras é o estudo constante, o trabalho constante. Inclusive, né, muitos deles sofriam, tiveram doenças, desenvolveram alguns quadros patológicos em virtude do constante estudo, né? Problemas de saúde mesmo. Isso aconteceu com vários músicos clássicos e ainda acontece, né, com músicos contemporâneos que trabalham o tempo inteiro com música, estudam, tocam, enfim. Problemas de saúde costumam aparecer quando a dedicação é extrema, exclusiva. Mas é o caminho inclusive para transcender, mudar de patamar. Uma pessoa pode ser genial em música, né, ter uma facilidade imensa, ouvir de fato música com um ouvido apurado, diferente, né, qualitativamente um pouco superior às pessoas comuns, normais, entre aspas. Mas isso não é suficiente para chegar a um nível ideal. Tem muitos músicos que são talentosíssimos, né, que têm talento, realmente um dom para a música, o ouvido, a audição é impressionante, mas que por falta de esforço, de dedicação, de estudo, eles não conseguem desenvolver, chegar a todo o seu potencial. E isso é marca dos gênios. Os gênios chegaram onde chegaram por causa do estudo e da grande dedicação. Então o Yngwie, e essa é a parte que eu concordo com ele fala que mais é mais também nesse sentido. Porque o que mais existe na história do rock e do metal são músicos preguiçosos. Mas nós tivemos grandes bandas, né, nos anos 60, 70, 80. Né? A gente pode mencionar vários guitarristas e vários outros instrumentistas também. Clássicos, maravilhosos. Sim, de fato. Mas nem todas essas bandas, inclusive as clássicas, tiveram carreiras assim longevas em termos de qualidade, de esforço. Né? Tem muita gente que vive do passado. Depois de atingir o sucesso, conseguir grana, um nome estabelecido no mercado, né? Uma brand forte, deitou na obra. Né? É o que nós chamamos de deitar na obra mesmo. Atingiu o estrelato, atingiu o sucesso e ali parou. Não se desenvolveu mais e até mesmo regrediu musicalmente. Regredir eu falo perder realmente, né, qualidade técnica. Porque não estuda, porque não pratica, deixou de praticar depois que atingiu o sucesso. Há uma lista imensa de músicos, né, de bandas que se inserem, podem ser observadas nesse aspecto. E o Yngwie também está falando disso aqui. De gente preguiçosa. E uma coisa que ele nunca foi, né, pelo menos durante o seu auge. Agora, depois de velho, agora ele está idoso já, né, o Yngwie já é um senhor de idade. Agora ele reduziu a intensidade, né, o modo como ele lida com música hoje em dia é completamente diferente. Mas no auge dele, como foi no auge desses caras, que, né, os supostos preguiçosos que eu estou mencionando, ele não parava. Era dedicação exclusiva. E muitos daqueles que não se dedicavam e que usavam, né, a expressão menos é mais, eles não usavam essa expressão menos é mais no sentido de estar atingindo uma qualidade tocando menos ou se esforçando menos. Na verdade, isso também era utilizado muito como desculpa. Desculpa para não trabalhar, desculpa para não produzir um bom disco, para não compor músicas complicadas, porque compor, escrever dá trabalho, né? Melhorar, ser um instrumentista melhor, né? Um cantor melhor, tudo isso dá muito trabalho. E às vezes, né, o menos é mais era utilizado como desculpa para não trabalhar, desculpa para não superar um trabalho prévio. E isso o Yngwie sempre teve como ética de trabalho. Mesmo as pessoas acreditando, né, achando que os álbuns subsequentes, seguintes da carreira dele, não superavam os anteriores, o que ele estava tentando fazer, sim, eram álbuns melhores, que na cabeça dele, inclusive, né, ele tem esse problema de egocentrismo, arrogância, isso tudo é verdade em relação ao Yngwie, ele é insuportável. Né? O Rich Blackmore e o Yngwie Malmsteen, eles são músicos, pessoas insuportáveis, músicos brilhantes, pessoas insuportáveis, porque o mundo gira ao redor deles, né? Mas o que é inquestionável na postura dele é que sim, na cabeça dele, ele estava tentando se superar,
criar álbuns melhores, músicas melhores do que aquelas que ele havia criado anteriormente, né? É uma ética de trabalho que nós também não podemos negar ao Yngwie, embora ele tenha sido um babaca durante, né, a grande parte da sua carreira, como pessoa, né? Egocêntrico, arrogante. É um fato. Ele nunca deixou de trabalhar. Então, ética de trabalho é uma marca importante dele, né? Então, por esse lado, pela dedicação, pelo estudo, né, pelo fato de ser talentoso e virtuoso, isso não servir para ele como muleta para deixar de estudar, o mais é mais do Yngwie aponta para isso. Então é algo que nós podemos utilizar em sua defesa, porque isso aponta para o verdadeiro, isso aponta para o real, aponta para o fato, aponta para a realidade. Dedicar-se mais, procurar evoluir no instrumento, isto é capaz sim de gerar músicas melhores, composições melhores. E para nós termos tal percepção, basta, né, consultarmos músicos que tiveram biografias com esse tipo de mérito, com esse tipo de ética de trabalho. Músicos que estudavam o tempo inteiro, né, se dedicavam o tempo inteiro, tocavam o tempo inteiro. Os clássicos, os músicos clássicos, as principais referências do Yngwie. As primeiras obras, os primeiros trabalhos, nós acompanhando as sinfonias seguintes, por exemplo, nós percebemos que nos músicos clássicos há uma evolução. Há uma evolução. Não é como na música popular, que muitos se apegam a essa coisa do menos é mais, e com o tempo os álbuns ficam mais pobres, né? Com menos qualidade do que os iniciais, quando eles ainda não tinham nada, quando eles ainda não tinham uma boa conta bancária, estavam com fome, cheios de sonhos e esperanças, né? Isso acontece, nós vemos muito isso na indústria da música, em várias e várias décadas, não apenas em um recorte ou o recorte do Yngwie oitentista. Várias e várias épocas. E continua acontecendo, evidentemente. Então, essa parte é verdadeira. Essa é a parte verdadeira da questão. Do mais é mais. Porém, agora eu vou fazer o contraponto, tá? Vou usar, de fato, do movimento dialético. Procurar o que é falso, exagerado, né? Ou limitado, né? Muito simplório nesse discurso do Yngwie, né? Do mais ser mais. Olha, mais nem sempre é mais, tá? E eu vou colocar isso a vocês de um modo bem simples. Pensem em vocês, nas suas trajetórias, com o que quer que seja que vocês trabalham, em termos de conhecimento e aperfeiçoamento. Coisa que eu inclusive acabei de falar, né, sobre o estudo e aperfeiçoamento, né, o modo como você se desenvolve. Quando você está começando a abordar um assunto, um tema, né, uma coisa da sua área de trabalho, normalmente para explicar aquilo, para dominar aquilo, normalmente, por exemplo, se a gente vai escrever uma redação, né, fazer uma redação sobre um tema do nosso trabalho, propor alguma coisa, né, nos expressar. Quando nós ainda estamos no processo de conhecimento, adquirindo tal conhecimento, o que normalmente nós observamos? Extensão, né? É um movimento, um exercício, um trabalho de tentar explicar aquilo que nós estamos aprendendo e assimilando em muitas palavras. Quando a gente está estudando algum autor, academicamente falando, lendo a sua obra, e a gente vai escrever um artigo, né? A gente é verde ainda, né? É iniciante naquele autor, o texto costuma ficar mais longo, cheio de barrigas. Às vezes nós precisamos de muitos parágrafos para explicar uma ideia que para o autor, ou quem já é versado naquele autor, é simples. E é aí que eu quero chegar. É exatamente aí que eu quero chegar. Às vezes, o menos é mais não quer dizer simplesmente, não se traduz simplesmente na ideia de que 2 é menor do que 5, né? Ou 5 é maior do que 2. Não é uma coisa apenas quantitativa, mas é também qualitativa. Às vezes o menos não quer dizer que eu estou tocando menos e eu sou mais pobre, né? Eu estou compondo uma obra mais enxuta e ela é inferior. Não necessariamente. Às vezes o menos quer dizer síntese. E aí que está a questão. Síntese. Às vezes o menos
não é reflexo de pobreza, mas pode ser. Muitas vezes é. O menos pode ser reflexo de pobreza. Uma pobreza que eu, inclusive, dei exemplos quando estava defendendo o Invey. Muitas vezes é. O menos é sinal de pobreza, de não evolução, de não desenvolvimento, de falta de domínio do assunto, né? De domínio do instrumento. Muitas vezes é. Na maioria das vezes é. Mas, em algumas questões, o menos é um reflexo de síntese. E o que é síntese? Né? É quando tese e antitese foram apresentadas, né? Quando houve um aprofundamento dentro de um assunto ou campo, ou até mesmo de um instrumento, né? E essa experiência leva a um procedimento de acomodação. Acomodação falando no sentido cognitivo da coisa, levando em consideração conceitos piagetianos, por exemplo, de Jean Piaget, né, que ele fala sobre assimilação e acomodação, né? É daí que eu estou partindo. Quando eu acomodo o conhecimento, eu consigo produzir coisas para além dele. Eu não apenas sei com ele, ou sei por ele, ou sei dele. Eu produzo algo novo a partir dele também. E isso diz também de um certo domínio que eu tenho sobre ele. Então, aquele tempo, né, aquele esforço que eu fazia para explicar um conceito, uma ideia simples, traduzir essa ideia, por exemplo, musicalmente, num instrumento, aquele esforço todo, eu não preciso mais dele para ser claro. Se antes eu precisava de 5 parágrafos para fazer com que a minha ideia, com que a minha fala se tornasse clara para outra pessoa, agora eu preciso de 2 só. 2 parágrafos no caso, né? 2 parágrafos para fazer isso. 2 parágrafos para expressar aquela ideia. Às vezes, esse movimento de menos aponta para isso. Síntese. Poucas notas, não necessariamente pouquíssimas notas, mas poucas, menos notas, formando uma estrutura melódica, harmônica muito mais agradável do que aquele monte de notas, né, do que aquele monte de coisas que, na verdade, não acrescentam em nada. E esse é o ponto. Esse é o ponto, né, onde a crítica ao Invey pode ser feita. Até porque o Invey já fez síntese. Em alguns momentos ele já fez síntese. Quando eu olho para a carreira do Invey como um todo, para a discografia dele, para mim, os melhores álbuns do Invey são os mais sintéticos. O meu álbum preferido do Invey, da carreira dele inteira, inclusive não é da carreira solo, é o álbum que ele gravou e escreveu na Alcatraz, né, chamado No Parole from Rock and Roll. É o meu Invey preferido. Jovem Invey, mas com uma capacidade de síntese absurda para a idade dele. O que ele faz naquele álbum é virtuoso, é dificílimo de tocar, soa muito bem, mas muito bem mesmo. E é muito, e é mais. Não deixa de ser, mais é mais, porque o que nós encontramos em No Parole from Rock and Roll, levando em consideração aquela época, aquele recorte histórico, né, o álbum ele é de 1983, era mais, muito mais do que muitos guitarristas estavam fazendo, né? É mais. Mas se nós compararmos ao decorrer, né, os álbuns subsequentes do Invey, é menos. Porque ele ficou obcecado com a ideia de mais, sem parar, que acabou entrando numa corrente, né, num ritmo que o levou ao que nós chamamos de overplay. Tocar muita coisa desnecessariamente. Muitas notas num intervalo muito pequeno de tempo, a ponto de que em algumas situações aquilo não será agradável aos ouvidos. Nós ficarmos com aquela sensação de isso aqui são muitas palavras para explicar uma ideia, né, uma ideia musical que é mais simples, que poderia ser mais sintética. Mas o fato de ser sintética não quer dizer que seria inferior, que não seria erudita, que não seria virtuosa, porque virtuosidade e Invey sempre caminharam juntos. Ele não seria menos virtuoso, menos erudito, tocando menos notas.
em um intervalo de tempo, porque mesmo tocando menos, ele estaria tocando mais do que quase todo mundo. Porque mais é mais sempre foi um princípio dele. Vocês estão me entendendo? Então eu olho para discos como No Parole, From Rock and Roll, e ali talvez os 4 discos iniciais da carreira do Yngwie Malmsteen. No caso, né, o Rising Force, o Marching Out, o Trilogy e até mesmo o Odyssey, que foi muito criticado na época, né? Ele não teve uma boa adesão do público da crítica especializada, mas até mesmo ele, eu considero que são álbuns muito mais fluidos, mais interessantes, que são álbuns de mais é mais, mas que em comparação ao que vem adiante, é menos é mais, porque eles são mais sintéticos. Representam síntese. Houve um momento, o Yngwie chegou até um ponto, essa obsessão dele com o mais é mais, e apenas abordando essa questão pelo viés matemático, quantitativo, ele chegou num ponto onde isso virou uma obsessão. Isso o fez descolar do bom senso. E muito em virtude disso, os álbuns seguintes, né, a carreira dele a partir dali, principalmente a partir dos anos 90 em diante, começou a ganhar traços de megalomania. E eu penso também que até em certo ponto o Yngwie deixou de perceber que essa megalomania, esse dogmatismo com a ideia do mais é mais, e não perceber que às vezes o menos é o resultado de uma síntese e não de um empobrecimento, fez com que muitos, inclusive dos seus ouvintes mais apaixonados, também se afastassem dele. A música deixou de ser, né, um campo que rende fortunas, né, que deixa as pessoas ricas, milionárias. O Yngwie sempre foi uma pessoa muito difícil de trabalhar. A carreira solo dele é marcada por mudanças constantes entre membros, né? Mas hoje, por exemplo, né, nós chegamos a um cenário na carreira dele onde ele nem contrata vocalistas para cantar. Ele já não contratava quase ninguém para tocar, compor com ele, né? Na verdade, as músicas e composições são quase todas dele. Ele contratava músicos, contrata ainda alguns, né, para tocar, fazer algumas turnês breves, mas, por exemplo, ele não contrata vocalista mais para cantar as suas músicas, inclusive aquelas mais difíceis, né, que vocalistas clássicos dele, que são vocalistas difíceis, né, de interpretar, cantavam, né, como o Soto, o Bowles, o Turner. São vocalistas difíceis, desafiadores. E ele, hoje em dia, toca guitarra e canta ao mesmo tempo. Mas ele é um bom vocalista? Não. O Malmsteen nunca foi bom vocalista, ele nem é vocalista na verdade. Mas é uma certa arrogância, uma certa prepotência. Ele é muito cheio de si, a ponto de achar que pode fazer tais coisas com a mesma qualidade que ele faz enquanto toca a guitarra. Ele se perdeu, de fato ele se perdeu. Ele ficou muito cheio de si, né? De certo modo isso também envolve questões financeiras, porque ele não quer pagar um vocalista, ele não quer contratar um vocalista porque é caro, né? Isso iria diminuir os ganhos que ele tem com a música que ele faz, e que é dele mesmo, tá? É ele quem escreve, tudo é ele quem faz na carreira solo dele. Mas por outro, leva o mesmo Yngwie a cometer uma contradição. Ora, a ideia dele, né, aquilo que ele se apega, não é o mais é mais. O que ele está fazendo, né, tocando guitarra e cantando, é mais é mais? Se ele é um vocalista inferior aos anteriores, ao Soto, ao Bowles, ao Turner, alguns exemplos, né? Se ele é um vocalista inferior, se ele não entrega o mesmo trabalho, a mesma qualidade, onde está o mais é mais nisso? Ora, a música apresentada ao vivo perdeu qualidade, não perdeu? Até mesmo quando ele canta em estúdio, as gravações de estúdio dele. É mais é mais? Onde está o mais é mais, Yngwie? É essa a pergunta que precisa ser feita. Porque também diz, né, do princípio, também encosta no princípio, dialoga com ele. E aí aparece também uma contradição. Foi uma obsessão, na minha avaliação foi uma obsessão que não fez com que ele observasse esse aspecto qualitativo de síntese, né? Erudição, virtuosidade também implica em síntese, né? Fazer sinteticamente algo que é muito complicado e que pessoas menos desenvolvidas, né, com menor aprendizagem, têm caminhos mais longos para fazer,
E também diz do fato de perceber que o mais é mais se reflete não apenas naquilo que você faz, mas naquilo com que você também dialoga musicalmente. E música, pelo menos a música que o Yngwie faz, não é uma música de um homem só. É uma música escrita por um homem só. Mas que diz respeito, né, pede, solicita também outros músicos, outros talentos para ela poder funcionar no seu máximo de qualidade. Isso fez que também, né, com que os shows do Yngwie, no passar do tempo, caíssem muito de qualidade. É muito diferente você pegar um vídeo dele, né, um show do Yngwie nos anos 80, assistir aquele concerto e assistir o que ele fazia nos anos 90, o que ele faz hoje em dia, por exemplo. A qualidade cai muito. Vertiginosamente. É muito diferente, né? Onde está o mais é mais? Aí, é uma contradição, né? Enfim. Bem, eu acho que eu fiz um movimento que eu me propus a fazer, né? De defesa, né? Mas também algo mais inquisitivo, né? Mais criterioso, mais crítico de fato desse mantra, né? Dessa ideia até mesmo dogmática que o Yngwie tem de mais é mais. Por um lado, é fato, por um lado é verdadeiro, mas tem problemas, né? Tem alguns equívocos nessa questão também, a meu ver, né? Fazendo esse movimento reflexivo, é algo problemático também, viver para isso, né? E ele viveu. Nós acabamos sendo brindados com grandes discos, né? Grandes álbuns, pelo menos para mim, de No Parole, From Rock and Roll, o álbum dele com o Alcatraz, né? E os 4 primeiros ali da discografia, do Rising Force ao Odyssey, aquilo ali é intocável. É evolução, evolução, evolução. Mas a partir daí virou megalomania. Não é que no decorrer da discografia não hajam bons momentos do Yngwie. Existem. Mas aqui e acolá. Eles não são tão frequentes mais. Não existe um equilíbrio, né, um contínuo mais. E a ideia dogmática, né, muito dura do mais é mais, pelo menos para mim, na minha avaliação, também foi um pouco responsável por isso. Isso é tudo, meus caros, é o que eu tinha para dizer. Espero que tenha sido de valia não apenas para aqueles que gostam do Malmsteen, mas para aqueles que gostam também de música, desse tipo de música, desse estilo de música, ou falar, simplesmente conversar, pensar um pouco sobre música, né? São ideias, princípios, e na verdade o que eu discuti aqui foi um princípio. Eu não falei sobre a música do Malmsteen, né? Não discutimos gêneros, mas princípios que norteiam o pensamento, né? As ideias de músicos, pessoas que vivem e trabalham com música. E também, claro, apreciam, escutam música. Um abraço a todos, saudações corvides.